E uma realidade tão diferente, né, daquilo que a gente já estava habituado a viver, né? Nós temos experimentado cerceamentos, né, de liberdade, de querer ir e vir, viajar. Temos, às vezes, os recursos para fazer um passeio, para fazer uma viagem, mas não temos essa liberdade de fazê-lo, né? Temos tido que lidar com notícias tristes, né, perto de nós, pessoas doentes, pessoas com depressão e também com a morte. E é sobre a morte que eu queria falar hoje. Nós somos seres que não fomos criados para lidar com a morte. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para ter uma vida muito longeva. E eu queria dividir um texto com vocês e depois fazer algumas reflexões sobre isso. A gente vai começar lendo lá em Gênesis, capítulo 6. Quem estiver acompanhando, quiser pegar sua Bíblia, a gente vai ler um pouquinho. Vou anotar aqui nos comentários Gênesis 6. Pra gente... Gênesis, capítulo 6. Muito bem, o que diz assim na palavra? Sucedeu que quando os homens começaram a se multiplicar na terra, lhe nasceram filhos e filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá nesse homem para sempre, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Essa parte da Bíblia está falando de momentos prévios do chamado de Noé. Quando Deus toma a decisão de acabar com toda a população do mundo por causa da maldade que havia crescido, né? Diz nos versículos seguintes: naqueles dias os nefilins estavam na terra, e depois também, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram valentes, homens de renome, da antiguidade, eram os gigantes. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era tão grande, e que toda a imaginação dos seus pensamentos no seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Gente, pensa na tristeza que Deus sentiu quando viu essa maldade crescer. Pensa no arrependimento de Deus. Eu penso que Deus, no seu infinito amor, deve ter sofrido muito para tomar essa decisão. Mas ele diz assim no versículo 7: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, pois me arrependo de havê-los feito. Foi a partir desse momento que a genética do homem foi mudada. Deus determinou que os homens na face da terra viveriam apenas 120 anos. E aí, se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 5, a gente vai ver a genealogia de Adão e todos os que vieram depois, né? Então, no capítulo 5 começa assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, abençoou-os e chamou o homem no dia que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ué, mas não era Caim e Abel? Caim e Abel foram a primeira geração de Adão. E tem toda aquela história de que Caim matou Abel por inveja, enfim, tanta coisa aconteceu. Mas depois de 120 anos, Adão teve Sete. E Sete recomeçou a geração escolhida de Deus através de Adão. E depois, no versículo 4, depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Adão foram 930 anos. E aí Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e depois morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. E depois que gerou Quenã, viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 900 anos. Quenã viveu 70 anos e gerou Malel. Malel viveu 840 anos e todos os dias que viveu foram 910 anos. E por aí nós vamos até chegar em Matusalém, que é o homem na Bíblia que viveu mais anos. Gerou Matusalém, Enoque, Matusalém, no versículo 25, viveu 187 anos e gerou Alameque. Depois que gerou Alameque, Matusalém viveu 782 anos e todos os dias de Matusalém foram 969 anos. Então veja, quando Deus criou o homem, ele criou o homem para ele viver muito, porque Deus queria andar com o homem. E Deus queria povoar a terra. Então pensa esses homens procriando 900 anos com mulheres enfim, né? Como foi feito o desenvolvimento da raça humana, para aqueles que acreditam no criacionismo, como eu. E esses dias refletindo sobre essa palavra, eu me perguntava para Deus: poxa vida, Deus, o que isso quer dizer, né? O que isso diz para nós? Quando a gente vê hoje tudo que se é investido em tecnologia de saúde, em biocosméticos, em
cirurgias plásticas, em é, alimentação, suplementos, tudo que o homem faz, ele faz para que ele possa viver mais. O homem está em constante busca pela longevidade. Uma longevidade que foi tirada dele quando Deus tomou a decisão de renovar a raça humana depois do dilúvio, através de Noé. Então, eu fiquei pensando sobre essa busca do homem, sobre a vida. O homem está sempre buscando mais vida. Todos os dias o homem quer mais vida. Se eu estiver sendo muito confusa, vocês me parem e me perguntem, tá bom? E é por essa busca pela vida, pela fixação pela vida, pela longevidade, por viver bem, por viver eternamente, é que o homem não consegue lidar com a morte. É por nós estarmos tão presos a essa não morte que a gente não consegue administrar o que a morte realmente quer dizer para nós. Uau, que revelação! eu já tinha ouvido uma vez o padre... Meu Deus, eu juro que eu vou pôr os créditos dele depois. Aquele padre moreno, bem popular, bonitão. Ele falando num desses vídeos que circula aí pela internet a respeito disso. Que nós devíamos acordar todo dia de manhã, entendendo que nós estamos um dia mais perto da morte. Aí você fala pra mim, nossa, mas isso é muito macabro. Isso pode ser terrível, ficar vivendo à espera da morte, né? Mas pensem nisso, né? Vamos fazer uma reflexão com esse pensamento. Manda aí, gente. Manda o aviãozinho aí pros amigos, pro pessoal entrar na live. Primeira gravação aí da Cápsulas de Fé. Curte, manda pergunta que depois a gente vai responder. Vai ser bem legal. Bom, então, eu fiquei pensando, refletindo justamente sobre isso, né? Por que nós temos essa fixação com a vida, sendo que a morte é algo tão pertinente? E como culturalmente no Brasil a gente tem uma dificuldade ainda maior por causa do nosso estilo de colonização, que foi uma colonização bastante católica, né, na sua grande maioria, nos primórdios, e que tem, de certa forma, um pudor, né? Eu sempre ouvia minha mãe falando quando era criança, tipo, ai não, velório não é lugar de criança, a morte é uma coisa muito ruim, enfim. E a maneira como se cultua a questão dos mortos, né, de estar lá celebrando periodicamente, né, prestando homenagens aos mortos. Isso causa muita dor em todos nós. Mas, na verdade, quando Deus nos criou, Ele nos criou primeiro espírito, né? Ele nos criou para a eternidade, para estarmos com Ele na eternidade. Deus nos criou longevos para vivermos muito e andarmos com Ele na terra. Mas por causa da maldade do homem, nós perdemos esse direito. Mas a nossa genética, a nossa carne, ela está sempre buscando a longevidade. Entendem? Como é curioso isso? Porque o nosso espírito clama pela eternidade. E o nosso homem carnal, que não consegue lidar com isso, ao invés de buscar na fonte certa, a fonte da longevidade, a fonte da eternidade, que é Cristo, ele busca na tecnologia e na sabedoria humana. Então eu fiquei, assim, muito impactada quando me lembrei dessa fala do padre e comecei a ler um texto que eu quero dividir com vocês e que me chocou bastante. Justamente refletindo sobre essa coisa do homem carnal e do homem espiritual, e porque a gente tem essa fúria, essa ânsia de viver mais, e no fim, em muitos casos, a gente deixa de viver o hoje, que é o nosso presente. Essa ansiedade por estar saudável, por estar vivendo mais tempo, pelos remédios, pela boa saúde, nos deixa totalmente descompensados, e eu acho que essa situação toda que a gente passou de Covid, de estar preso em casa, restrito e com muito medo de morrer, é um contraponto, assim, terrível com o que o nosso corpo pede, com o que a nossa sabedoria humana pede, que é achar que a gente vai viver para sempre. Só que a gente não vai viver para sempre. Todos nós vamos morrer um dia. Só que essa morte devia ser encarada como uma motivação para viver melhor o meu dia de hoje. Para fazer escolhas que me aproximam de Deus, que elevam o meu espírito, que aproximam o meu espírito do Pai. Essa morte, ela devia ser um alerta, uma luzinha que pisca toda vez que você deixa de nutrir a sua família, de gastar tempo com a sua família ou com aqueles que você ama, gastando tempo com outras coisas, com outras prioridades, com trabalho, com a internet, com, enfim, coisas erradas às vezes, pessoas que fazem uso de droga, que bebem álcool em excesso, enfim, dos vícios, né? Vícios até às vezes
que parecem ser saudáveis, né? Pessoas que treinam 4, 8 horas, mas não são atletas profissionais, né? Pessoas que deixam de estar com a família para fazer outras coisas. Pessoas que deixam de ter um tempo com Deus, de ensinar sobre as coisas de Deus para sua família e perdem esse tempo hoje. Porque a gente acha que porque eu tenho 40 anos eu vou viver muito ainda. E eu creio que eu ainda vou viver. Mas quem sabe o tempo que a gente vai viver aqui na Terra é Deus. É Ele que tem determinado o tempo da nossa vida em todas as coisas. Né? No Salmo 139, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, o Senhor, Tu já sabes. Tu estás ao meu redor e sobre mim. Colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. E depois, lá no versículo 13, diz assim: Pois Tu formaste meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável, tão maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Mas os meus ossos não estavam te oculto, quando em segredo fui formado, tecido com esmero na profundeza da terra. Teus olhos viram minha substância ainda sem forma. No teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me deste foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Uau, que revelação mais linda! Salmo 139, versículo 16, vou ler de novo. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Que coisa linda, gente. Deus conhece cada dia da sua vida. Então, por que se preocupar tanto com o futuro? Então, por que se preocupar se você vai viver 10, 20 ou 50 anos? Nós temos que nos preocupar com hoje. Nós temos que dar atenção ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito hoje. Às vezes temos que tomar algumas decisões mais egoístas também. Deixar de servir tanto aos outros e sim, cuidar de nós. Eu tenho experimentado isso, como é bom deixar de servir um pouco e cuidar um pouco mais de mim. Porque quando eu estou bem, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu transbordo isso nas pessoas que estão ao meu redor. E isso é o que Deus espera de nós, que nós cuidemos do nosso templo, que é onde Ele habita, que nós cuidemos da nossa família, que é a primeira criação de Deus, que é aquilo que Ele mais sonhou foi na formação da família. E nós vivemos tão preocupados com a vida longa que nós queremos ter, que nós não entendemos que a nossa morte está mais próxima do que a gente imagina. Todos os dias morremos um pouco, nossas milhares de células morrem um pouco todos os dias. Mas essa morte, ela deveria ser um sinal de alerta, para a gente não esquecer daquilo que é importante. Um beijo, Valzinha! Que bom você aqui. Estamos falando de um assunto difícil. Como é difícil falar de morte. Quantas pessoas esse ano perderam entes queridos e quanta dor isso trouxe para nós. Mas isso está totalmente relacionado com aquilo que nós cultuamos em nossa vida. Se nós cultuamos uma vida carnal, com foco nos prazeres humanos, com foco em viver, e essa vida não pode ser roubada de mim, então para que eu não seja roubado por causa de um vírus, então eu prefiro me trancar em casa e não viver. Eu li uma crônica, até a Fran que estava aí, não sei se a Fran está aí, mas do C.S. Lewis, não me lembro o nome do livro, acho que Mais Esperto que o Diabo, não me lembro, Cartas para o Diabo, alguma coisa assim, onde profeticamente ele fala exatamente disso, como o diabo destruiu a vida que o homem vivia. Ele destruiu porque o homem valorizava tanto a vida que ele guardou a vida na pandemia, deixando de viver porque ele queria a vida só para ele. É muito louco isso. Como a gente deixa essas coisas nos afetarem. E aí, por fim, eu queria dividir um versículo de 2 Coríntios, aquele que eu falei que chocou meu coração, que me fez tremer a base quando eu li, porque explica justamente por que a gente tem esse sentimento tão confuso a respeito da morte. Porque a gente não entende que nós somos seres espirituais, que nós estamos aqui por uma breve passagem e que é muito mais importante cuidarmos da nossa eternidade do que da nossa vida terrena. Quem cuida da nossa vida terrena é o Pai. O próprio Jesus falou: se as plantas não têm que se preocupar com o que vão vestir e estão sempre vestidas de lindas cores, que dirá vocês que são filhos? Se os passarinhos não têm que se preocupar com o que vão comer, porque
Tá ali, Deus está disponibilizando para ele. Por que vocês vão se preocupar? Vocês são filhos. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! É desse versículo que a gente tem que se preocupar e se prender todos os dias, buscar o reino. Porque papai sabe do que você precisa. Papai sabe de todas as suas dores, aflições. Ele sabe. Deixa o papai cuidar de você. Deixa o papai cuidar dessa vida passageira que nós temos aqui. E você, trate de cuidar da sua eternidade. Vai cuidar da sua eternidade, pessoa. Vai se encontrar com Deus, vai se encontrar com Jesus, que morreu na cruz para te salvar, que derramou cada gota de sangue porque Ele te amou desde o princípio dos tempos. O Pai nos criou seres espirituais. Eu vou ler 2 Coríntios 5. Sabemos que se essa nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois se de fato estivermos vestidos e não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos pois não queremos ser despidos. Mas sim revestidos para que tudo aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo que nos preparou para isso e nos deu o Espírito como garantia. Portanto, agora estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem ou o mal. Eu tenho uma outra versão aqui, que explica, que também é muito bacana. E diz assim, de novo, lá no capítulo 5 do 2 Coríntios. Anota aí, amiga, Fran. Anota aí pro pessoal. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Que tabernáculo é esse? É o nosso corpo. Então, olha a comparação que Paulo está fazendo. Esse nosso corpo é um tabernáculo, é uma cabana, é uma coisa frágil, que uma tempestade de areia, como essas que tem atingido a gente aqui no Brasil, pode ser facilmente destruída. Um tabernáculo é uma tenda que se usava no deserto pelo povo de Israel. Ele é feito de couro, madeira, cordas. É um tabernáculo, é finito, é frágil. Mas Deus nos preparou uma habitação celestial, um edifício. O que é um edifício, gente? É uma coisa que ninguém derruba. É uma coisa que é eterna. A nossa alma geme por esse edifício celestial. Então esse nosso desejo de ter uma vida longa, ele está totalmente distorcido. Porque não é uma vida longa aqui que nós queremos. A nossa alma geme pela eternidade. Essa alma geme pela eternidade. É por isso que nós queremos tanto ser longevos. Porque a nossa alma sabe. O nosso DNA está escrito aqui que somos eternos. Só que na nossa ignorância, na nossa sabedoria louca, humana, a gente acha que vai ser eterno aqui. Mas aqui é um lugar de tabernáculo. Aqui não é um lugar eterno. Aqui não é o edifício. O edifício é aquele que vai durar para sempre. É aquele que está ao lado do Pai. E é por isso que ele diz aqui, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo, mas presentes ao Senhor. Então, que nesse dia nós possamos olhar com mais leveza para a morte e ter essa confiança de que existe um Pai nos esperando lá. Existe um Jesus Cristo maravilhoso que morreu na cruz para nos dar esse acesso. A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Senhor maravilhoso. É dele que nós precisamos. É dele que precisamos para buscar o reino e tirar de nós toda essa ansiedade que nos angustia, que nos prende, que nos escraviza nessa vida terrena. E isso não está relacionado, pelo amor de Deus, né? Não estou dizendo que a gente tem que viver ansiando pela morte. Senhor, me leva. Não. Deus nos colocou aqui para um propósito, para viver o reino aqui, como está na oração que Jesus ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Qual é a vontade do Pai? É se relacionar conosco, é fazer com que as pessoas vivam o reino, dependam dele como Pai e vivam nutrindo essa eternidade que é o nosso relacionamento com ele. É através desse relacionamento que nós entendemos que a nossa vida é perene, é perecível e que nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Não sem responsabilidade, não sem extrapolar os limites da ética e dos bons costumes. Não vão sair, pelo amor de Deus, pulando de bungee jump por aí. Mas nós devemos ter esse entendimento para ficar livres da escravidão, da ansiedade, livre do sofrimento sobre a morte. A morte não é uma coisa boa, mas ela é uma passagem para o nosso corpo eterno, para o nosso corpo celestial, desde que nós estejamos com Cristo, desde que nós estejamos ligados com o Pai. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu queria agradecer muito a Deus por estar aqui, transbordando para uma vida, para 2 vidas, para 10 vidas e para tantas outras vidas que vão ver essa live aí um dia, se Deus permitir que ela continue sendo repassada. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, mas antes disso eu queria orar e agradecer por esse tempo. Pai amado, o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Eu te louvo porque o Senhor é bom, o Senhor é grande e o seu amor nunca tem fim. Eu te agradeço, Senhor, por essa revelação maravilhosa. Ensina-nos, Senhor, a viver melhor cada dia, a tomar decisões melhores, a amarmos mais o nosso próximo, a amarmos o nosso corpo, a amarmos estar contigo, desfrutando da tua presença todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa todas as vidas que forem alcançadas por essa palavra e que nós possamos ser livres para ansiar estar contigo todos os nossos dias e viver para o reino, tendo a certeza de que o Senhor está cuidando de nós em cada momento da nossa vida. Capacita-nos, Senhor, para entender a morte. Capacita-nos para lidar com o luto, Senhor. E derrama o seu bálsamo de amor e de cura sobre tantas almas que estão doloridas por tudo que aconteceu nesses últimos tempos, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e agradeço. Amém. Enfim... Muito bom, gente. Falar da palavra de Deus, eu fico emocionada, fico feliz de dividir isso aqui. Tenho ficado muito feliz com o que as pessoas têm me dado de testemunhos, de mensagens de carinho, de incentivo. É muito legal ver que as pessoas estão também sedentas para ouvir uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. As pessoas estão ansiosas para ouvir uma mensagem que faça diferença no seu dia. Então, realmente, a minha oração é para que eu continue sendo um vaso para transbordar esse pouquíssimo conhecimento que eu tenho, mas que queima dentro de mim e que eu tenho que pôr para fora. E é isso, gente, é isso. Queria mandar beijo para todo mundo que entrou, pra Fran, pra Val, pro JP, meu filho branco, pro Felipe Augusto, meu sobrinho, pra Naná, minha amada. Quem mais? Pra Ju, que passou aqui. Imagem camisetas. Quem mais que eu pulei aqui? Panzinha, minha sobrinha, Diana, Júlia, Angélica. É isso, gente. Se alguém quiser mandar uma perguntinha, se não quiser mandar agora, manda depois no direct. Se quiser mandar algum pedido de oração, pode mandar, a gente ora, coloca lá no grupo da igreja. E assim vamos caminhando pela fé, vivendo esses dias difíceis, mas sempre com esperança no Pai que está cuidando da gente. Tá bom? Um beijo enorme. Vou deixar a live gravada. Compartilha, gente. Manda para todo mundo que você puder, para quem você achar que vai ser abençoado, para quem viveu, de repente, um tempo de luto e precisa buscar essa esperança no Pai.
Eu vou colocar o vídeo, vou tentar colocar o vídeo, né? Lá no YouTube também, no meu canal, Adri Coimbra. E vamos em frente até depois do fim, até o Papai mandar eu parar. Um beijo, gente. Até mais.